O presidente da França anuncia uma ajuda de 91 milhões de reais do G7 para combater queimadas na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro questiona o interesse por trás da oferta. Deu para vocês perceberem o tom dessa chamada? O presidente da França oferece 91 milhões para ajudar a Amazônia. O presidente Bolsonaro questiona o interesse da oferta. A minha impressão é que parece que o presidente da França é bonzinho e o presidente Bolsonaro é malzinho. No vídeo de hoje vocês vão ver isso a matéria inteira. Na verdade vai piorar muito mais. Eu vou mostrar a vocês a Globo enaltecendo as mentiras do presidente da França. Só que a Globo não mostra que são mentiras. Para mim, nessa matéria ridícula do Jornal Nacional, a Globo está traindo o Brasil, traindo a pátria. E tem a parte horrível, onde o presidente da França fala que a Amazônia é internacional, que eles querem criar um estatuto para eles dizerem como deve ser cuidada a Amazônia. E a Globo mostra como se fosse tudo normal. Assistam o vídeo todo que eu vou mostrar tudo isso a vocês. É a Rede Globo sendo a própria Rede Globo. Fazer o quê, né? Muito triste isso. Você quer ganhar dinheiro na internet trabalhando em casa? Quer este e-book de graça? Mais de 2.000 pessoas já baixaram e aprenderam a ganhar dinheiro na internet. Acesse o site dinheiroemcasanainternet.com.br, coloque seu e-mail e clique para baixar seu e-book. Vou deixar o link do site na descrição. Vejam só agora essa matéria ridícula do Jornal Nacional da última segunda-feira. O presidente da França tem sido o líder estrangeiro mais eloquente nas críticas à postura do governo brasileiro em relação à Amazônia. Por isso mesmo, tem sido alvo de críticas abertas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, na cidade francesa de Biarritz, Emmanuel Macron foi o porta-voz de duas declarações de peso sobre o assunto. Primeiro, ele anunciou uma ajuda dos países do G7 para combater as queimadas, no valor equivalente a 91 milhões de reais. Depois, diante de repórteres do mundo todo, Macron defendeu um estatuto internacional para defender a floresta. O plano improvisado, feito às pressas depois que o presidente da França chamou a atenção do mundo para os incêndios na floresta amazônica, foi apresentado hoje também de maneira improvisada. No começo da tarde, numa entrevista coletiva, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um anúncio em nome de todos os líderes do G7. Disse que eles haviam decidido gastar juntos o equivalente a 91 milhões de reais para apagar os incêndios, citando também uma ajuda para toda a região amazônica. Um soutien financier. Au moins à hauteur de 20 millions d'euros. O objetivo imediato do G7 é mandar ajuda por terra e principalmente aviões-tanque para despejar água sobre os milhares de focos de incêndio que destroem a floresta. De acordo com Macron, o plano do grupo inclui ainda uma segunda fase, com ênfase no reflorestamento, algo que será discutido no mês que vem durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Que interessante, né? Os líderes do G7 se reúnem em emergência para discutir a ajuda às queimadas na Amazônia. Detalhe, essas queimadas que estão acontecendo agora, este ano, especialmente agora no mês de agosto, estão dentro da média histórica dos últimos 20 anos. Ou seja, nos últimos anos tem acontecido queimadas também mais ou menos nessa média, sendo que teve anos anteriores, eu vou mostrar agora a vocês, que as queimadas foram muito piores. Olha só esse gráfico montado pela Globo News, onde traz todos os focos de queimadas na Amazônia no mês de agosto. A fonte é o INPE. Vejam só aqui, ó, a média histórica foi de quase 26 mil e está dentro, esse mês de agosto de 2019 está dentro da média histórica. Deve ficar um pouquinho mais aqui no final do mês, mas mesmo assim está bem abaixo, ó, de muitos anos onde as queimadas foram muito piores. Vejam só aqui, ó, 2003, 2004, esse aqui é o início do governo Lula. Olha como explodiram as queimadas. Vejam só essas contas, a média de queimadas no governo Lula passa de 37 mil e no governo Dilma passa de 16 mil. Isso quer dizer que a Dilma fez um ótimo governo por causa disso? Claro que não, né, gente? Todos sabemos que o Lula e a Dilma quebraram, roubaram o Brasil todos esses anos. E por que essa implicação toda com o Bolsonaro se está dentro da média? Mesmo que fique um pouquinho acima aqui, mas ainda está dentro da média. Porque é o Bolsonaro tem dito o Brasil para os brasileiros. Não vamos vender o Brasil, não vamos vender a Amazônia. E fica a mídia e os países da Europa em cima do Bolsonaro, metendo pau, porque ele quer defender a Amazônia para os brasileiros.
Quem lidera esse movimento, no entanto, é o presidente da França. Emmanuel Macron despertou a atenção do mundo para o problema na quinta-feira passada, quando publicou numa rede social um alerta em que dizia: "Nossa casa está em chamas." Nossa casa, uma ova. Aqui, ó, para você, senhor Macron. Essa mensagem do presidente da França está cheia de mentiras. E isso é lógico, a Globo não mostra, nem comenta. Esta é a mensagem que o Macron publicou, que a Globo não teve nem coragem de mostrar, porque está cheio de mentiras. E o Macron, canalha, ainda publicou em francês e em inglês para atingir o máximo de pessoas. Primeira mentira da foto: a nossa casa está queimando. Mentira! A Amazônia não é casa de vocês, coisa nenhuma. Depois ele fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Outra mentira, isso é fake news. Não é o pulmão do mundo a Amazônia. E também a foto que ele mostrou aqui é antiga, de muitos anos atrás. Não é das queimadas de agora. Você vê, essa mensagem está cheia de mentiras. Mas claro, a Globo não vai falar isso, né? Você acha que ela vai criticar o Macron? Não, ela critica o Bolsonaro aqui no Brasil. Globo traidora. Agora, a pior parte da matéria, para mim, quase um crime de segurança nacional, onde a Globo dedica vários minutos mostrando o Macron dizendo que a Amazônia é internacional, que eles querem criar um estatuto para mandar no Brasil, no jeito que o Brasil cuida da Amazônia. Olha que absurdo! E vocês vão ver, a Globo mostra tudo isso e não fala nada. Deixa o povo brasileiro pensando como se fosse uma coisa normal. Quer dizer, se logo eles quiserem fazer isso, e aí? Vejam só o absurdo. Hoje, numa referência velada a Bolsonaro, que reagiu às cobranças como uma tentativa de ingerência em assuntos internos do Brasil, Macron disse que o tema é tão importante que ninguém mais poderá dizer: "Isso é problema meu." Desde que começou seu enfrentamento com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente francês Emmanuel Macron vem falando da floresta amazônica como um bem mundial, um problema de todo o planeta. Hoje, ao anunciar o plano de emergência do G7, Macron falou abertamente sobre a possibilidade de que o mundo venha um dia ter alguma forma de poder sobre a Amazônia. A realidade é que associações, ONGs e também certos atores jurídicos internacionais levantaram a questão de saber se é possível definir um estatuto internacional da Amazônia. A palavra francesa que Macron usou, statut, tem dois significados: estatuto ou status. E isso gerou confusão na imprensa internacional, até mesmo aqui na França. Alguns jornalistas entenderam que Macron estava propondo definir um status internacional para a Amazônia, enquanto outros entenderam que era um estatuto internacional para a Amazônia. Como ele menciona questões jurídicas, o mais provável é que Macron tenha sugerido a criação de um estatuto, um marco regulatório definindo regras para proteger a floresta. E logo depois de falar sobre isso, ele prosseguiu: "Não é o caso de nossa iniciativa de hoje, mas é uma verdadeira questão que se colocaria se um Estado soberano tomasse de maneira clara e concreta medidas que se opõem ao interesse de todo o planeta. Então, há todo um trabalho jurídico e político a ser feito. É um tema que permanece aberto e continuará a prosperar nos próximos meses e anos", concluiu Macron. Não vai prosperar coisa nenhuma. A Amazônia é nossa, é do Brasil. Não tem nada de vocês fazerem um estatuto para mandar o jeito que o Brasil vai cuidar da Amazônia. Aqui, ó, um absurdo isso. E a Globo mostra como se fosse normal. Incrível isso, gente. Olha que absurdo. Gente, esse presidente da França e outros governos da Europa, eles não estão preocupados com as árvores na Amazônia, nem comigo, nem com você, não estão nem aí pra gente. Eles estão preocupados com os recursos naturais que tem na Amazônia, principalmente os recursos minerais que estão embaixo do solo. É isso que eles querem. Querem meter a mão na Amazônia e sugar as riquezas que a gente tem. Foi assim que eles fizeram, desde 1500, fizeram com a África, fizeram lá com a Europa, eles devastaram as florestas deles. Hoje eles fazem reflorestamento, porque não existe mais quase floresta nativa, eles têm que reflorestar. Nós não, nós preservamos as nossas florestas. Agora vem eles querer ensinar a gente a cuidar das florestas? Ah, que absurdo isso! E a Globo dando voz a tudo isso, sem fazer nenhuma crítica sequer. Para mim, isso é uma grande traição da Globo. Isso sim. Você concorda? Comenta aqui o que você acha disso tudo.
Agora a Globo vai mostrar um índio atacando duramente Bolsonaro com mentiras. Incrível isso, vejam só. O líder indígena brasileiro Raoni Metuktiri foi a Biarritz, se reuniu com Macron e falou aos líderes do G7. Depois de uma entrevista coletiva, Raoni disse que o presidente Jair Bolsonaro está incitando os produtores rurais a fazerem incêndios. Não vimos esse tipo de fogo antes de Bolsonaro, disse Raoni. Pensamos que muitos pecuaristas e mineradoras sentem que Bolsonaro os apoia para fazer esses incêndios. Olha que mentira isso, que canalha esse índio. Como assim não viu esses incêndios nos anos anteriores? Eu acabei de mostrar a vocês o gráfico aqui do histórico dos incêndios nos últimos anos. E esse ano está na média, está um pouquinho acima, mas bem pouco acima da média. Outros anos no governo do PT foi muito, muito pior. Vocês viram isso? E ainda fala, Bolsonaro incitou os pecuaristas a tocar fogo. O Bolsonaro que mandou tocar fogo na Amazônia. Olha que absurdo, gente. Que afirmações falsas e descabidas essa. E a Globo, traidora, está adorando mostrar isso ao Brasil inteiro e ao mundo. Durante a entrevista concedida ao lado do presidente chileno Sebastián Piñera, Emmanuel Macron disse que o presidente Bolsonaro descumpriu um compromisso que havia assumido em relação ao Acordo de Paris. Essa história do Macron dizer que Bolsonaro mentiu é mentira. Interessante, né? O Macron mente acusando o Bolsonaro de ter mentido. Sabe por quê, gente? No último dia 23 de agosto, quinta-feira passada, o Macron veio e soltou essa nota aqui. O governo francês soltou essa nota, que Bolsonaro tinha mentido. E depois, no final, vejam o que ele fala, tá? Sob essas condições, a França se opõe ao acordo do Mercosul com a União Europeia no estado atual. Ou seja, isso daqui é uma malandragem do Macron, é um oportunismo. Ele está se aproveitando que estamos na época de queimadas para dizer que o Bolsonaro não está cuidando do meio ambiente, da Amazônia, está botando fogo na Amazônia e ele não vai aceitar o acordo da União Europeia com o Mercosul. Sabe por quê? Porque ele está querendo proteger os agricultores franceses. Eles estão morrendo de medo dos agricultores brasileiros, dos produtos brasileiros. Aqui no Brasil, nós conseguimos produzir alimentos muito melhores, mais gostosos e mais baratos do que lá na França. E esse produto chega lá muito mais barato e melhor. E é isso que eles não querem. Então, toda essa armação, todo esse circo de mentiras formado por esse canalha aí do Macron, é para isto, é um grande oportunismo para a França não enfrentar os agricultores brasileiros. Essa é a verdade, gente. Lógico, a Globo não vai falar nada disso, né? Vai dar razão ao Macron, vai mostrar o Macron falando e não mostra o Bolsonaro falando. Vejam só. Moi, je respecte chaque dirigeant élu par son pays, parce que je respecte tous les peuples et les pays. Et je pense que c'est très important. Maintenant, je suis obligé de constater qu'il y a sans doute eu 3 malentendus avec le président Bolsonaro. Je l'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogeant des scientifiques. Bon, on peut dire qu'il ne m'a pas dit la vérité. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. Et puis, il se trouve qu'hier, il a considéré que c'était une bonne idée que son ministre, ça n'arrive jamais en France, qu'un ministre de la République insulte quelque dirigeant que ce soit pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. Incrível isso. Olha a cara de pau desse cara. Falar essas coisas horríveis do presidente do Brasil. Quando ele é que começou falando mentiras, calúnias e oportunismo contra o Brasil por causa do acordo da União Europeia com o Mercosul.
Essa história aí da esposa do Macron com o Bolsonaro é que o Bolsonaro também é um ser humano. O Bolsonaro já estava por aqui com o Macron, tá? De tantas mentiras e calúnias que o Macron estava acusando o governo brasileiro e o Brasil. Aí, domingo agora, no Facebook, um seguidor do Bolsonaro postou esse meme aqui, essa foto, como se o Macron tivesse inveja da esposa do Bolsonaro, e o Bolsonaro deu uma gargalhada, né? Falou, não humilha, cara, kkkkkk. Gente, o Bolsonaro é ser humano, né? Ele já estava por aqui com o Macron, pegou e desabafou. Tudo bem, o Bolsonaro é presidente do Brasil, não pega bem, né? Um tipo de comentário desse publicamente na internet. Concordo. Mas fazer o quê? Muito pior fez o Macron no oportunismo dele com essas mentiras contra o governo brasileiro, prejudicando muito a imagem do Brasil mundo afora. Vocês não acham? Bom, gente, era isso que eu queria comentar no vídeo de hoje, dessas coisas horríveis que esse cara aí, presidente da França, tem feito nos últimos dias, e a Globo parece que está adorando, né? Dá voz a ele e não dá voz ao Bolsonaro. No restante da matéria da Globo, em nenhum momento ela coloca o Bolsonaro falando ou se defendendo, porque ele se defendeu, ele falou várias coisas, mas a Globo não coloca, só coloca o canalha do Macron mentindo. Comentem aqui o que vocês acharam disso tudo, eu quero ler o comentário de vocês, tá bom? Gente, valeu, obrigado por terem assistido, a gente se vê então no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau, um abraço.